A bibliografia sobre tics envelhece rapidamente? Oi, gente, tudo bem? Quero conversar um pouquinho sobre o tempo hoje. Pois é, há quem diga e repita que o tempo é relativo, que o tempo é uma ilusão, que cada um faz seu tempo. E, na verdade, o tempo pode ser entendido como uma grandeza, uma medida que pode ser uma incógnita nas nossas vidas. Bom, mas eu quero conversar mesmo sobre recorte temporal relacionado às TICs, as tecnologias de informação e comunicação. Por que eu estou falando disso, dessa associação TICs e tempo? Porque olha só, quando a gente fala em tecnologias, pessoal, nem sempre a gente tem um tempo disponível que se delongue para aprender novidades relacionadas à tecnologia, né? Por vezes, e muitas vezes, a gente acaba tendo que aprender rapidamente porque existe uma demanda, uma exigência, uma necessidade. Em outros casos, em outros aspectos, outras circunstâncias ainda, a gente aprende mesmo mexendo, seja numa plataforma, numa ferramenta, num suporte tecnológico novo. E assim é para que a gente consiga adequar aquilo que precisa fazer com aquilo de que a gente dispõe tecnologicamente. E olha, eu estou falando disso porque a relação tempo e tecnologia, pessoal, tem aí alguma coisa que cria essa demanda de um jeito muito especial. Por quê? Quais eram, por exemplo, se a gente for pensar juntos, as citações e preocupações sobre TICs na primeira década deste milênio, na primeira década do século XXI, vou recortar assim, né? Olha lá, porque foi mudança de século e mudança de milênio também, né? Então, olha lá, o que a gente tem? Televisores de alta definição, mídias de armazenamento, GPS, transmissão de dados por rede sem fio, players para música e sites de busca. Claro que eu quero promover aqui uma reflexão rápida para a gente fazer, mas não é aquela coisa nostálgica assim, de dizer, nossa, como era bom aquele tempo que a gente se perdia e não tinha GPS. Não quero fazer esse elogio da precariedade, né, pessoal? A ideia é dizer assim, peraí, era legal, era divertido, mas olha que bom que a gente tem GPS hoje, né? E mais ainda, quero gerar essa dúvida, essa curiosidade, porque sabe que tem muita gente que diz hoje assim, mas hoje a gente não precisa mais decorar número de telefone, porque tem agenda, a gente nem sabe o telefone das pessoas. Ou a gente não precisa mais decorar nome de rua e caminho, porque tem GPS. Pessoal, claro que nós estamos num processo que eu ainda preciso dizer assim, confie, né, nas pessoas que estudam isso e dizem assim para a gente, é muito mais interessante que o nosso cérebro esteja ocupando espaço e nós estejamos gastando energia com outras habilidades do que simplesmente armazenar um conjunto de números de telefone ou armazenar um caminho, né? Ou nomes de ruas, ou que quer que seja, listas de coisas. Para isso a gente tem as enciclopédias, sejam elas impressas ou virtuais. E hoje as virtuais funcionam muito bem. Né? Para isso a gente tem o GPS, o site de busca e tudo isso. Sabe que quando fala em player de música, muita gente certamente lembrou e pensou, nossa, meu primeiro player de música, ou eu nem tive aquele que era grande e tal, um fonezão e tocava CD, né? Daí daqui a pouco começou a diminuir e hoje o lance é música digital, né? É o ter plataforma digital que oferece música. Bem, agora, quais são, então, se a gente está falando de tudo isso como um mecanismo com historicidade e temporalidade de uso, né? Da primeira década do século XXI e, por conseguinte, do segundo milênio, quais são as especialidades e as perspectivas, preocupações da segunda década, pessoal? Como é que veio a segunda década, né, para a gente em termos de tecnologia? Redes sociais e aí sim, o dilema das redes virtuais. Bom, pessoal, a partir da segunda década do século XXI, a gente teve aí um desenvolvimento muito grande de troca de informações,
de criação de conteúdo e distribuição de conteúdo em diferentes plataformas. Aí a gente tem um crescimento de fake news também, porque aí se dissemina de maneira muito mais rápida, né, pelas plataformas e redes virtuais. Aí a gente tem uma questão também que é do aprendizado, de a gente ser o produtor do conteúdo ou o produto propriamente, quando a gente fala em dilema das redes. Inclusive tem a produção de um conteúdo de documentário que leva esse nome, bem recente por sinal, e que trabalha com a ideia de dizer assim, peraí, qual é o dilema, né? Ou o que é um dilema? Um dilema é quando a gente tem uma opção ou duas, né? A ideia é dizer, tem duplicidade, tem dois caminhos. Então, um dilema é dizer o que a gente está pondo em ponto e contraponto. Quer dizer, eu ofereço meus dados para as redes virtuais em troca do conteúdo que elas me oferecem, ou eu não ofereço e fico sem ter acesso a uma série de conteúdos. Quer dizer, existem escolhas aí que a gente foi aprendendo com o tempo e aprendendo também a força que tem no nosso cotidiano, gente, os algoritmos, né? O poder dos algoritmos que direcionam para a gente determinados conteúdos porque a gente deixa rastros nas nossas buscas. Bom, quantas não foram as vezes, olha só, pensando nisso, e isso é legal para a gente refletir sobre o nosso comportamento, né? E o nosso comportamento como cidadãos também. Que a gente está conversando de repente aqui numa rede de mensagem com algum amigo, com algum parente, enfim, sobre algum produto. E daqui a pouco vem uma rede social nossa, uma propaganda sobre aquele produto. Quer dizer, não é coincidência, existe uma interligação. E a segunda década do século XXI veio para nos contar a respeito disso. E a terceira década parece muito promissora a esse respeito. E nesse sentido a gente tem as inteligências virtuais artificiais que nos ajudam. Longe de apenas, né, dizer assim, a gente vai ter carro sem motorista, sem condutor, tem outras coisas importantes aí para entender. Então, peraí, diz, o que você está querendo dizer, Cleusa? Que se eu for ler, por exemplo, um artigo que falasse de tics lá no final do século XX, início do século XXI, esse artigo já está defasado? Com certeza sim, porque olha só o que eu disse, essa relação tempo e tics é muito rápida, né? Ela se torna obsoleta, antiquada muito rapidamente. E daí, quero lembrar vocês também esse processo de discussão sobre como essa relação de falsa temporalidade pode gerar na gente um processo, pode desencadear um processo de consumo desenfreado pela obsolescência programada dos equipamentos, ou seja, eles ficam velhos, eles ficam com data marcada de propósito, né? Então, aí vem uma questão de humanização do uso da tecnologia, inclusive dos suportes de tecnologia, e a humanização no sentido de entender o que beneficia ao indivíduo e o que beneficia a coletividade. E se a gente precisa mesmo trocar de equipamento, trocar de suporte ano a ano, né? É uma reflexão importante que muitos teóricos já trouxeram à tona aí para a gente e que a gente precisa fazer no dia a dia. Precisa aprender e ensinar a fazer. Por isso, esse movimento de convergência, de abraço entre as TICs e a educação. Bons estudos, bom trabalho e até logo!